7, 8 anos sem conquistar essa competição, e um clube grandioso, um clube que tem história como o Grêmio, não pode ficar esse tempo todo. Então todos os jogadores sabem da nossa responsabilidade, sabem que qualquer competição nós vamos entrar para ganhar, para vencer. Sabe que é difícil reverter o resultado, é porque eu não lembro o último jogo que o Grêmio tomou 4 no, né? A gente conquistou uma grande vantagem no primeiro jogo, desde quando o Renato chegou aqui, que a gente conquistou os títulos, a gente sempre pensou dessa maneira, né? Nós vamos lotar a nossa arena lá também, o torcedor Chavante sabe que a gente precisa dele lá e eles vão lotar, porque a campanha que a gente fez dentro dessa competição, ela está sendo até acima do esperado. O meu grupo, ele aprendeu a gostar de ganhar até em 2 toques. E essas ideias, eles levam lá para dentro do campo. Se vai reverter ou não, o jogo vai dizer, entendeu? Mas que a gente vai entrar para ganhar, nós vamos entrar. Então, esse aqui é o pensamento. A gente tem condições de dar mais uma volta olímpica. E eu vou falar uma coisa para vocês, até eu vou usar uma palavra meia, mas eu sou tarado por título. Boa tarde, está no ar os Donos da Bola aqui na tela da Band. Seja bem-vindo tanto na TV como também na internet. Tem gente que nos acompanha pela internet longe aqui de Porto Alegre, longe do Brasil, está nos acompanhando pelo band.com.br/RS. E manda o teu destaque, o teu vídeo pelo nosso WhatsApp, o 992 24 12 20. Não tem como ser diferente. O programa de hoje terá como uma das grandes pautas Grêmio e Brasil de Pelotas, a final do Campeonato Gaúcho. E o lateral do Grêmio, Léo Moura, não acredita em clima hostil no Bento Freitas. Eu nem acredito que vai acontecer isso, cara. Até pelo que aconteceu aqui entre os jogadores. Lógico que cada um tá ali para defender o seu papel, o seu lado. E a gente não tem que dar espaço para guerra no futebol, né? A gente sempre pede aí pela paz. Lógico que a gente vai, dentro de campo, respeitar cada companheiro ali que está do outro lado. Eles vão tentar vencer a gente. E nós vamos tentar defender essa vantagem e tentar vencer para conquistar o título. Contigo, Léo Moura, estou contigo. O clima tem que ser de paz, não de guerra. No Internacional também tem destaque. Leandro Damião voltou às atividades. Será um ponto de debate também no programa de hoje. Está aí o centroavante colorado, camisa 9, está se recuperando das dores na coluna, né? Ou segue em avaliação e aos poucos vai voltando também aos trabalhos com bola. É claro que os Donos da Bola é um programa de futebol, um programa de esporte, mas a gente também vai ter assunto que interessa ao Brasil. E eu não estou falando do Brasil de Pelotas, Brasil nação, país. Desde ontem, né, após o pedido de prisão do ex-presidente Lula, manifestações eclodiram em todo o país, inclusive aqui em Porto Alegre. Max Correia acompanha as manifestações a favor do ex-presidente. Fala, Max. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Já estamos a postos aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, que no final da tarde deve receber manifestações contrárias à prisão do ex-presidente Lula. A gente volta ainda ao longo do Donos da Bola para projetar à noite como vão ser essas manifestações e prestar esse serviço para quem nos acompanha e também para repercutir, falar como é que foi amanhã aqui na capital gaúcha, Felipe. O Max vai seguir atualizando as manifestações do pessoal que é a favor do presidente Lula. Contrário ao presidente Lula, também tem manifestações aqui em Porto Alegre. Karine Flores é quem acompanha. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. A movimentação aqui no Parque
no Parcão e na região é muito tranquila neste momento, mas tem uma manifestação marcada a partir das 18h30 de manifestantes que são a favor da prisão do ex-presidente Lula. Nós vamos atualizar os detalhes sobre este protesto e também falar sobre o ofício do TRF4 e dar mais detalhes, já que ele que foi o que determinou a execução da pena do ex-presidente Lula, e também falar como a defesa do ex-presidente Lula vem reagindo a isso, já protocolou um habeas corpus no STJ e também já protocolou uma medida cautelar na ONU. E assim será a nossa programação aqui na Band, dando espaço para os dois lados, né? Não só aqui no Donos da Bola, também no Band Mulher, no Band Cidade, ao longo de toda a programação aqui da Bandeirantes. Mas vamos falar de futebol também, obviamente. Os destaques da bancada, vou começar pelo Daniel Oliveira. Boa tarde, Danielzinho. Boa tarde, Felipe, pessoal, você que está em casa nos acompanhando. O Grêmio já é o campeão gaúcho, isso não se discute. A grande questão é saber de que forma o Brasil de Pelotas irá se despedir da competição. Pois é, por aí. Sérgio Boas, boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Acredito em 2 festas no próximo domingo no estádio Bento Freitas. Da torcida do Grêmio pela conquista do Campeonato Gaúcho e da torcida do Brasil. Pode o Brasil conseguir um resultado positivo, mas independente do resultado, irá comemorar a grande campanha. Esse é o Brasil que dá certo de Pelotas. Tomara, Brasil. Tomara, Boa. Sem guerra, né? Sem clima hostil, como disse o Léo Moura. Simon Bianchini, boa tarde. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Prazer estar aqui de novo. E acho que a torcida do Brasil vai comemorar sim, porque é uma grande campanha que o Chavante fez nesse Campeonato Gaúcho e vai jogar pela honra. Mas a honra não significa jogar as ganhas para dar pau, não. Vai jogar o futebol que fez com que o Brasil chegasse a essa final. Independente do que aconteceu, uma vitória do Grêmio, um empate, uma vitória do Chavante, o Brasil tem muito que celebrar nesse Campeonato Gaúcho. E vamos a Pelotas. Vinícius Conro está com a gente hoje também para dar o seu destaque inicial aqui no programa, falando do Chavante. Boa tarde, Vinícius. Salve, salve, meus amigos do Donos da Bola. Clima de final aqui em Pelotas, domingo, 4h, temos jogaço no estádio Bento Freitas entre Grêmio e Brasil e tem muito torcedor otimista, hein, Felipe? Daqui a pouco eu vou retornar aí para saber desse otimismo torcedor Chavante na dobradinha Esporte e Donos da Bola. A vantagem do Grêmio é muito grande, ninguém nega, né? Administrar esta vantagem é a ordem no tricolor, porque na hora da decisão, todo cuidado é pouco. 1, 2, 3, 4. Dá para definir o tamanho dessa vantagem? Quão curta se tornou a estrada que separa o Grêmio do título gaúcho? Como mensurar as chances de o Brasil de Pelotas dar o troco em forma de goleada? No domingo, as respostas para essas perguntas podem ser fundamentais para concluir outra equação. Quão alto é um grito de campeão? Guardado há 8 anos na garganta. Ano passado já deixamos escapulir pelas nossas mãos. E esse ano a gente não pode deixar acontecer isso. Vamos lá, respeitando a equipe do Brasil de Pelotas, mas eu quero muito ser campeão gaúcho. Favoritismo. O do Grêmio é inegável, mas o discurso por aqui é de cautela. Favorito? Sim. Jogo jogado? Nem pensar. A preparação gremista para domingo passa por saber lidar com um placar extremamente favorável. Ninguém é maluco de achar que o 4-0 a favor atrapalha, mas é nas pequenas distrações que mora o perigo. Se manter a concentração nesse tipo de cenário é difícil, o grupo ganhou uma pulga atrás da orelha durante a semana. Renato e o mistério sobre a investida do Flamengo em cima do treinador. A gente está com a cabeça no jogo porque, como eu falei, a gente vai lá para jogar bola respeitando a equipe do Brasil de Pelotas. A gente sabe que a pressão lá vai ser muito grande. A gente tem uma grande vantagem e vamos em busca aí de confirmar essa vantagem e vir com o título. E depois a gente vai ter tempo aí para poder pensar e esperar o que vai ser decidido com o Renato. Renato prometeu respostas após a decisão. Domingo, se vocês me perguntarem, fizerem a mesma pergunta, talvez eu possa ter uma resposta diferente para vocês. Mas hoje a minha cabeça está totalmente voltada para a decisão de domingo. Se é um adeus ou um dia do fico, resta o suspense. Eu vivo brincando também de vez em quando com o grupo. Cuidado, que se eu for embora, vocês vão chorar um pouquinho, hein? Eu sei disso. Se depender de Léo Moura, o assunto pode ser outro. Outra pergunta. Até onde
esse grupo é capaz de chegar. A gente está muito perto do Gauchão, se Deus quiser confirmar nesse domingo. E Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, pelo grupo que eu tenho, que a gente tem aqui, a gente tem chance de buscar um título grande desse. Se não for os três, vai ser um dos três, com certeza. Certo, o torcedor do Brasil de Pelotas tem todo o direito de sonhar, né? Sonhar com o título, sonhar com uma vitória, uma virada histórica, que seria histórica para cima do Grêmio. Agora, eu não acredito que isso vai acontecer. As diferenças do Grêmio para o Brasil de Pelotas são oceânicas. Isso ficou evidente na arena. O melhor cenário seria o que o Boas falou. O Brasil, quem sabe, até venceu o jogo no tempo normal. E o Grêmio, como foi o melhor time, é o melhor time do estado, ganhar o título gaúcho, Boas. O Brasil tem todas as condições para vencer o Grêmio, isso é indiscutível. Agora, ganhar o título não vai conseguir, o Grêmio não vai levar uma goleada dentro do Bento Freitas. Esquece, a gente não pode acontecer, tem que ser isso aí para acontecer. Eu sinceramente não vejo nem o caminho para isso. Se fosse um clássico, tudo mais, mesmo assim seria difícil. Agora o Brasil poderá fazer, sem dúvida alguma, uma grande festa no estádio Bento Freitas, mas virar, não vira. Eu também não acredito. Daniel? Não, para ser campeão, convenhamos, não tem a menor condição. Agora, isso não mancha a campanha do Brasil de Pelotas, claro, pelo contrário, o Brasil é finalista do Campeonato Gaúcho e o torcedor tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito em termos de gestão e, acima de tudo, de comando de time, porque o Klemer fez realmente um trabalho impecável nesse Campeonato Gaúcho. Mas, claro, um time inferior, hoje é muito difícil. Não é enfrentar o Grêmio, é enfrentar o time que ano passado era o melhor time da América e que hoje é favorito para ganhar a Libertadores. Então, convenhamos, é muito difícil a situação do Brasil de Pelotas. Mas o Brasil vai jogar para tentar, pelo menos, encerrar sua participação honrosa no campeonato com a vitória. Imagina o Brasil vence o jogo lá por 2-0, 1-0, até 3-0, sei eu quanto. A festa que fará no Bento Freitas. Eu estava tentando buscar pela memória aqui qual foi a última vez que o Grêmio foi goleado. O Klemer fez essa pergunta na entrevista, tu lembra? Eu lembro, eu estava nesse jogo, Grêmio 1, Santa Cruz 5. E era o time reserva do Grêmio. Final de novembro de 2016, lá em Recife. Time reserva porque foi justamente entre os dois jogos do final da Copa do Brasil de 2016. O Grêmio foi com um time completamente descaracterizado. O Léo Moura jogava pelo Santa Cruz, fez gol, o Grafite fez 3. O Grêmio foi goleado ali. Foi o único placar, o último grande placar que o Grêmio sofreu uma derrota. E até aumentando o que disse o Daniel, o Grêmio já é apontado como favorito até pela imprensa do centro do país, para o Campeonato Brasileiro e para o Brasileirão também. Claro. Muita gente que tem uma grande expectativa para o Grêmio para esse Campeonato Brasileiro. Claro, o nível de exigência será superior, mas o Grêmio começa muito bem despontando mesmo em relação a outros times do futebol brasileiro. Achei muito legal o que disse o Léo Moura ontem para o Bruno Ravazoli, do objetivo de ambicionar uma tríplice coroa. Exato. Se não der, não deu, mas tem que ter a ambição de chegar nas competições para buscar os títulos. Tríplice coroa, aliás, que foi obtida pelo Cruzeiro em 2013. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, o Brasileirão e o estadual, Vanderlei Mineiro. Luxemburgo. O Grêmio já conquistou a Recopa. Aí pode conquistar o Campeonato Gaúcho e aí teria a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão. Mas pegar a curto prazo, o Grêmio em novembro, que a Libertadores naquela época era diferente. O Grêmio ganhou no final de novembro a Libertadores. Eu não vou entrar nessa aí porque vai acontecer a mesma coisa do ano passado. O Grêmio vai acabar priorizando uma competição. São as Copas esse ano. O presidente já admitiu isso. Então, Libertadores, depois Copa do Brasil. Eu não sei o que acontece no futebol brasileiro, que parece que é proibido tentar ganhar mais algum título relevante, né? A gente criou isso como cultura, claro que tem o desgaste. A Libertadores é uma competição mais curta, a Copa do Brasil pode se tornar, no caso do Grêmio se torna, mas a gente observa que parece que não há uma... E se coloca muito no calendário, mas o europeu também joga muito. Joga menos que aqui, é verdade. O país também, os países, né? Nós vemos, claro, num país continental. A distância é maior, mas tem que ser possível, né? A gente já tem essa desvantagem da questão do país continente, né? Por isso que a gente vê muito o campeonato centralizado em Rio, São Paulo e Minas, né? Viajam menos. E aqui, em Belo Horizonte, aqui tu não vê, quer dizer, quem joga em BH, quem joga em São Paulo, quem joga no Rio de Janeiro tem essa condição. Mas está na hora de ganhar, porque um time é um time que tem condição de ser campeão brasileiro. É o único estado, né, que não conseguiu o campeonato de pontos corridos do Rio Grande do Sul. Eu digo dos grandes. O Rio Grande do Sul que ainda não conseguiu.
A sugestão que dispute o uruguaio e o argentino, que é bem próximo. Exatamente. Bom, tá aqui embaixo, ó, Brasil e Grêmio, a partir do domingo, às 13h30 da tarde, abrimos a jornada na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a gente debate mais sobre Tricolor e Chavante. Há 4 anos, ele foi remodelado para a disputa da Copa do Mundo. Hoje já é quase um cinquentão. O estádio Beira-Rio completa, neste dia 6 de abril, 49 anos. Mais inesquecível, é evidente que foi o primeiro gol da inauguração, aqui que eu tinha 19 anos, onde que me levou à seleção brasileira aos 21 anos. de que o Beira-Rio é nosso e é a casa de vocês. Legal, né? Ficou bonito o estádio Beira-Rio. Ontem, inclusive, está assistindo imagens da história das Copas do Mundo, gols mais bonitos, e apareceu o gol da Austrália, o gol da Holanda, jogados aqui. Um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, né? Um golaço. Todo mundo tem uma história, ainda mais pra gente que trabalha no meio do futebol, sempre tem uma história legal no Beira-Rio, na Arena, no Olímpico. A linha do gol, a primeira utilização dela na Copa do Mundo foi no Beira-Rio também. Exatamente. É verdade. Tá na história das Copas do Mundo. Eu fui na inauguração do Beira-Rio. Estivesse lá. Houve um torneio, né? O primeiro jogo foi Inter e Benfica. Inter e Benfica. Jogaram por aqui o Peñarol, o Grêmio foi convidado, seleção da Hungria. E o Benfica, o Inter parece que recuperou aquelas lajes, né, do Beira-Rio. Que elas ficavam próximas de uma antiga bilheteria, que hoje é a área de estacionamento. Havia uma bilheteria por ali, né? E o Inter tinha as lajes com as assinaturas de vários jogadores. Eusébio, Pelé, enfim. Naquilo que marcou realmente a própria inauguração do estádio Beira-Rio. Quando o Benfica chegou por aqui foi uma grande festa, né? Justamente pelo Eusébio. As pessoas buscando autógrafo. Imagina, né? Um grande jogador da época, né? Vamos abrir um parêntese no futebol e vamos tratar do assunto do dia, da semana, né? Com relação à possibilidade de prisão do ex-presidente Lula. Está em Curitiba Felipe Peixoto, nosso repórter aqui da Band, acompanhando, e existia toda a expectativa de que o ex-presidente se apresentasse hoje na capital do Paraná. Isso vai acontecer ou não, Peixoto? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Duarte. Olha, que pergunta que tu me fizeste, hein? Pergunta que a gente tem que fazer para muita gente. Essa é a principal dúvida no país inteiro hoje. O que vai acontecer? Como é que o Lula vai vir até Curitiba? Se ele vai se entregar ou não? Se a Polícia Federal terá que fazer a prisão depois das 5 horas da tarde? São muitas incógnitas no transcorrer deste dia. Mesmo assim, a polícia aqui em Curitiba precisa se preparar para todas as possibilidades. Eu já começo com uma informação importante. Acaba de ser agendada uma reunião para as 2 horas da tarde da Polícia Federal com a Polícia Militar, Polícia Civil aqui do Paraná, também com o Departamento de Inteligência do Estado e Polícia Rodoviária Federal para tratar do esquema de segurança. Até agora não foi anunciado esse esquema, quantos agentes estão envolvidos, mas com certeza é preciso muita atenção, porque o trajeto daqui até a Superintendência da Polícia Federal é um trajeto que leva mais ou menos 30 minutos para chegar lá, porque nós estamos na região metropolitana de Curitiba, na cidade de São José dos Pinhais. E esse ponto aqui onde eu estou é a parte onde chegam os jatos particulares, são os hangares particulares. E aqui o ex-presidente Lula, quando vem a Curitiba, normalmente ele desembarca neste ponto que aparece aqui ao fundo. Então é um desses hangares, tem algumas possibilidades
frequentes, quando o ex-presidente Lula já veio aqui no seu histórico, mas a gente não pode descartar outras possibilidades, como, por exemplo, a vinda de carro ou a escolha de um outro ponto para ele descer, né? Então, tem todas essas possibilidades que a gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui na Band. Felipe. Tá certo, obrigado, Felipe Peixoto. Vai entrar mais vezes no decorrer da programação aqui da Bandeirantes. O Santos foi o único brasileiro a entrar em campo nesta quinta-feira pela Libertadores da América. O Peixe venceu o duelo contra o Estudiantes, mesmo jogando na Argentina. O Bolívar, da Bolívia, e o Delfim, do Equador, foram os outros vencedores desta rodada. O Delfim enfrentou o Colo-Colo em terras chilenas e fez o primeiro gol com Arismendi. Fechou a conta com Carmona, que marcou contra. Que feio, Carmona! Delfim 2-0, placar final. O Bolívar fez o tema de casa e venceu o Nacional de Medellín com este gol de Riquelme, que também é argentino, mas não tem nada a ver com o famoso Juan Román Riquelme. E o Santos conquistou um excelente resultado jogando na casa do Estudiantes. Arthur Gomes fez o único gol do jogo e o Peixe é líder do grupo 6 com 6 pontos. Baita vitória do Santos na Argentina, hein? Intervalo comercial, a gente já volta, tem muito assunto pela frente. Tem Grêmio Brasil de Pelotas, tem o jogo treino do Inter. Daqui a pouco, depois do break. Estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Hoje um dia especial, um dia histórico, não só aqui em Porto Alegre, mas em todo o país. A gente vai colocar imagens aí do centro de Porto Alegre, onde aconteceu ontem, já hoje teremos de novo manifestação pró-presidente Lula, pró-PT, ali próximo do Mercado Público, no Paço Municipal, próximo também da Esquina Democrática. E também teremos manifestações contrárias ao ex-presidente Lula aí na região do Parcão. São as duas manifestações, não só em Porto Alegre, em todas as capitais do Brasil e logo, daqui a pouco, os nossos repórteres informando sobre a movimentação dos manifestantes aqui na capital. Enfim, vamos falar de futebol e também de política, obviamente, de interesse social, né? Falando de futebol, vamos a Pelotas. Vinícius Conrad, a nossa parceria com o Sport E. Vamos falar sobre a torcida Chavante. Você falou que tem um otimismo aí nas ruas de Pelotas, ô Vinícius. Salve, salve. Eu estava observando vocês falar sobre o Brasil e tem várias coisas que está acontecendo aqui. Vocês aí de Porto Alegre estão observando o que está acontecendo em Pelotas, porque muitos estão dizendo, precisamos ganhar, sair de cabeça erguida, outros dizem que é possível buscar, outros dizem que o Brasil já vários jogos fez bonito, que é possível e que se não for possível tem que agradecer aos jogadores, porque foi um momento histórico e a gente conversou com vários torcedores, aí fez uma enquete no centro, o Klemer já definiu o seu time, vai entrar o Ednei e o Bruno Colasso no lugar dos jogadores que foram substituídos, que tomaram os cartões, mas a gente conversou com o pessoal no centro e eu convido vocês para passear comigo no centro de Pelotas, que está vivendo essa final. Eu sou César de Pelotas e acho que o Brasil tem boas possibilidades de vencer o Grêmio nesta final, mas de levar o título realmente é muito difícil, porque o primeiro jogo influenciou bastante na decisão. Eu espero que seja 4-0, mas é difícil, mas nada é impossível, porque nós já tocamos 4 no Grêmio aqui na Baixada e vamos tocar de novo. E vamos se vingar deles que eles fizeram com nós domingo. Vamos aceitar as evidências, mas vamos participar deste momento histórico que é a final do Campeonato Gaúcho aqui no nosso Caldeirão Chavante. 4-0 Brasil. Jogo duro, talvez empate. Placar de 1-0, 1-1. Agora a prioridade tem que ser total, foco total para o Campeonato Brasileiro. Esse é o clima de Pelotas, o pessoal vai comparecer no estádio Bento Freitas, então domingo, 4 horas da tarde, Brasil e Grêmio,
final definindo o título gaúcho, e amanhã todo mundo na Rádio Bandeirantes, que eu vou estar na concentração, então vamos fazer bastante coisa aí, cobertura especial da Band do Grupo Bandeirantes aí do Gauchão 2018. Um grande abraço a todos. Boa, valeu, Vinícius Conde. É um dia histórico para o Brasil de Pelotas e um dia histórico também para o Brasil, para o país, né? A gente vai voltar ao Parcão, Karine Flores vai nos atualizando. Já temos alguns manifestantes por aí ainda ou é cedo, Karine? Apenas o fluxo normal deste horário aqui na região do Parque Moinhos de Vento. A manifestação está marcada para as 18h30. Esse deve ser o início, é uma manifestação que é organizada para o MBL e deve chamar as pessoas que são a favor da prisão do ex-presidente Lula. É claro que a gente faz alerta para as pessoas que circulam aqui por essa região, que de repente estão saindo do trabalho nesse horário, para terem mais cuidado, até para evitarem o trânsito, que certamente vai ficar com mais movimento. Então, se puder sair em outro horário, fazer algum outro caminho, porque normalmente sexta-feira, final da tarde, o movimento já fica mais intenso aqui em Porto Alegre, então deve ficar ainda mais intenso nessa região por conta dessa manifestação que deve começar às 18h30. Hoje a gente passou a manhã em frente ao TRF4 aqui em Porto Alegre, também nenhuma movimentação ou manifestação por lá, foi uma manhã bastante tranquila, depois do ofício que foi publicado ontem, no final da tarde, que decretava o pedido determinando a execução da pena do ex-presidente Lula. Hoje pela manhã, os advogados do ex-presidente Lula protocolaram um habeas corpus no STJ e também uma medida cautelar na ONU, pedindo que evitem, a prisão do ex-presidente Lula, que o governo não autorize a prisão do ex-presidente Lula. Mas, segundo alguns juristas que a gente ouviu, isso não é possível, isso não inviabiliza esse pedido de prisão, e aí o presidente Lula tem até às 17 horas de hoje para se apresentar em Curitiba, como o repórter Felipe Peixoto já atualizou para vocês. Felipe. Tá certo, vamos sair do bairro Moinhos de Vento, do Parcão, e vamos para o centro da capital, centro de Porto Alegre. Max Corrêa também atualizando as informações das movimentações, das manifestações pró-Lula. Max. Olha só, por aqui também movimentação tranquila, normal para esse horário no centro de Porto Alegre. Pela manhã, a reportagem do Grupo Bandeirantes esteve no Diretório Municipal e também no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Movimentação dentro da normalidade, o mesmo na Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A gente deve ter, a partir das 5h30 da tarde, uma manifestação mais forte, ela acontecendo na Esquina Democrática, bem perto aqui de onde nós estamos, no Centro Histórico de Porto Alegre. Essa manifestação convocada por movimentos sociais e também por lideranças políticas contra a prisão do ex-presidente Lula. Como a gente já acompanhou em outras ocasiões, essa manifestação ela deve se locomover, ela deve andar indo por vias do Menino Deus e também da Cidade Baixa. Então, quem estiver saindo do trabalho, quem precisar circular perto deste horário, fique atento às rádios do Grupo Bandeirantes, por exemplo, para saber o que está acontecendo, saber que caminhos tomar, porque algumas vias devem estar congestionadas com essa movimentação, com essa manifestação acontecendo a partir das 5h30 da tarde. Pelo que aconteceu das últimas vezes, por volta das 7 horas, 7h15, que a manifestação começa a circular por Porto Alegre. Nós vamos voltar durante a programação, vamos voltar daqui a pouquinho no Band Mulher, no Band Cidade e a qualquer momento durante a programação da Band para falar sobre esse dia que vai movimentar bastante não só a capital gaúcha, como vários pontos do Brasil. Felipe. Tá certo, bem ressaltado pelo Max. Daqui a pouco tem um Band Mulher com mais informações daqui de Porto Alegre também, lá de Curitiba com Felipe Peixoto. Simon Bianchini, fala sobre o Inter, teve jogo treino ontem no Beira-Rio? Ontem contra o time do São José, foi à tarde e o técnico da Helma fez algumas alterações e o resultado não foi dos melhores, 1-1. O Inter saiu perdendo na primeira etapa, só no segundo tempo algumas alterações conseguiu melhorar. Time que começou a partida e que está muito próximo daquele que vai jogar semana que vem contra o Vitória, com Marcelo Lomba, na direita o Fabiano, a zaga com o Moledo e o Cuesta, e na lateral esquerda o retorno de Wendel, o Iago ficando no time reserva. Meio campo um 4-1-4-1 com Dourado, Edenilson e Patrick centralizados, aberto pela ponta direita do Alessandro, pela ponta, na verdade o Alessandro pela ponta esquerda e o Rossi pela direita e na frente o centroavante Roger, esse é o time do Inter que está treinando. Mas daqui a pouco a gente fala também outras novidades que podem pintar até a reabertura da temporada do Inter. A gente tá vendo as imagens aí, né, Boas? Eu não vi o jogo, tô vendo os melhores momentos. Você assistiu o jogo? Não, eu assisti o jogo aqui mesmo na redação, com alguns colegas.
É jogo treino, não se pode exigir absolutamente nada de um jogo treino, até houve uma outra manifestação contrária, mas o treinador ali no jogo treino é a oportunidade para ele fazer algumas correções. Então, se dá oportunidade para o torcedor comparecer e aí se manifestar de uma forma contrária, aí tem que fechar os portões. E elogios ao Rafael Jacques. O time do São José é muito bem armado, outra vez pelo Rafael Jacques, ele até não contou com todos os titulares. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Internacional, achei que poderia apresentar um melhor futebol e quem sabe até superar ou Caxias ou São José, fato que não foi consumado. Vamos ao intervalo comercial, a gente já volta com mais os donos da bola, mais destaques de futebol, de esporte e tem Band de Motores nesse final de semana, a gente já retorna. De volta com mais os donos da bola, hoje um programa até diferente, especial, com política, futebol. E esse é o assunto também do momento. Léo Moura quase foi para a vida política, Simon. Se mistura. Nós trouxemos a informação que ele recebeu um convite do PRB para concorrer a deputado federal no estado do Rio de Janeiro. Ele rejeitou e pela primeira vez em entrevista coletiva ele falou sobre o assunto. Não. Eu recebi sim o convite. Sempre quando tem eleição assim no Rio de Janeiro, meu nome é sempre especulado para isso. Eu fico feliz porque acho que as pessoas conseguem ver em mim um cara simples, tranquilo, um cara sincero, mas eu estou fora da política agora, eu ainda quero jogar muito, ainda tem alguns títulos aí que eu quero colocar lá na galeria, e depois que eu parar de jogar futebol, eu quero estar dentro do futebol, né? O meu pensamento é estar dentro do futebol, e a política fica um pouco de lado. Faz bem, Léo Moura. Continua no futebol. E o Daniel Oliveira vai dar um recado para você em casa. Presta atenção. Fala, Daniel. Olha, o que faz bem é você tomar ativo. Pique, energia e disposição, meu velho. Você é candidato e ganha todas as eleições na sua casa. É ou não é, Luciana? Com certeza, ainda mais quando o final de semana tá chegando, meu amigo. Aí você precisa de motivação. Cadê aquela vontade e o desejo que você precisa na hora H? Com o Ativo você tem isso e muito mais. Você tem com o Ativo o estimulante sexual do homem que corre atrás da felicidade, do homem que quer sentir e dar mais prazer. Ligue 0800 601 0700, mas ligue agora na nossa central e aproveite as nossas vantagens e facilidades com o primeiro pagamento só daqui 45 dias e ainda entrega grátis e sigilosa para todo o estado. 0800 601 0700. Pode acessar o nosso site ativomegaturbo.com.br. É só participar agora da promoção, Daniel. E a parcelinha, 0800 601 0700. Ativa, você nativa sempre, ô Felipe. Boa, anotei o teu recado aqui, Daniel. Vem pra cá, senta aqui, vamos debater um pouco mais de futebol. Questão do Léo Moura ali, a gente já falou sobre o Léo Moura. Vocês acham que ele tem que iniciar a partida como titular já na final do Gauchão? O Renato vem sacando o Léo Moura dos jogos, né? O Ramiro tem assumido a lateral. Olha, o Léo Moura é um jogador que ele está se desgastando mais, né? A gente já está observando que ele vem sentindo um pouco, né? É um jogador que... E esse é um processo natural, ele é um cara que tecnicamente ele não perdeu nada, ele continua assim, o cruzamento dele é muito bom, ele chega com perigo à linha de fundo. O problema é o espaço maior de campo que ele tem que jogar, é um cara que vai ter que se dosar. E daqui a pouco até como algo frequente em relação à mudança do Renato. Mas essas mudanças com a entrada do Ramiro, o Ramiro sendo deslocado para a lateral e o Alisson entrando, ela vem surtindo efeito. O Grêmio tem melhorado assim. Acho que o principal nisso tudo é que o Léo Moura é um jogador já experiente e consciente da sua condição física também, né? Ele foi sacado na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, com 30 minutos do primeiro tempo. Um jogo da Libertadores no final do ano passado. E daí questionaram para ele, Léo, como é que tu sentiu ele? Eu mesmo falei pro Renato, pode ficar tranquilo, me tira. Se tu acha que vai melhorar o time, eu tenho essa consciência, pode me tirar. Esse é o lado que transforma o Léo Moura profissional, né? Transforma ele numa liderança do vestiário, claro. Eu entendo que para começar o jogo em Pelotas, se todos estiverem bem,
até que é uma questão de disputa de título, premiar o jogador, ele deva começar, mas depois eu já pensaria no Madison mais adiante. Tem treino hoje à tarde, né, Simon? Aí é a definição do time. Hoje à tarde tem atividade, depois o Grêmio volta a treinar amanhã pela manhã, 1h30 saída para Pelotas, daí concentração total para o jogo da grande decisão. O Grêmio volta depois da partida aqui para Porto Alegre. Vai ficar hospedado em Pelotas. Cogitou ficar em outra cidade? Por enquanto fica em Pelotas, mas a gente sabe que pode alterar dependendo da situação. Eu vou repetir, e vai parecer até chato, né? Que o clima hostil seja do jogo, do torcedor, provocando o time do Grêmio, os jogadores do Grêmio, mas que não vá para a violência, nem contra torcedores do Grêmio, jogadores, atletas, imprensa. A gente vai estar lá também, né? Ninguém quer ver esse clima. Não tem sentido, Felipe. O Grêmio não tem nada a ver. Esse é o detalhe. O Grêmio não tem Por nada a ver. si só não tem sentido. E o Grêmio não fez nada aqui, né? Então... Quem vai passar o final de semana no Laranjal é o Daronco. Pois é. Se a bronca é com o Daronco, que ao meu ver apitou corretamente aqui. O Grêmio não tem nada a ver. E inclusive os ingressos já estão esgotados. Os ingressos para a torcida do Grêmio foram disponibilizados 1.000 a partir das 11 da manhã. Em 30 minutos acabou, todos os ingressos já foram reservados e vendidos. A gente falou sobre o Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio está ali, né? Com um olho no gato e o outro no peixe. Tem Libertadores também no foco. Mostramos os gols do Santos. É uma injustiça ele não convocar o Vanderlei. Já estão chamando de Vandeusley, né? Calma, né? E essa jogada aí que a gente está vendo foi criada por Eduardo Sacha. O gol impedimento, mas a baita jogada do contra-ataque foi de Eduardo Sacha. Que tiro e passe, hein? Barbaridade. Para o Estudiantes tem um estádio maravilhoso, olha onde jogou. No estádio esse não é o estádio da classificação do Inter nas quartas de 2010. Parece, né? O estádio da fumaça. Ou do Juliano. Essa é Libertadores, né? Pois é. E o Sacha, ele é especialista nessa jogada que a gente viu, né? Na puxada de contra-ataque. Ali ele é especialista no assunto. Outros atletas, o Bruno Henrique teve uma lesão séria nos olhos e infelizmente não está atuando, mas hoje o Eduardo Sacha é o principal jogador do Santos. Que chiripaço, hein? Aquela hora que o cara vai na corrida e a bola bate na perna dele e entra. É verdade. Quando a fase não é boa, bate na perna e sai. O outro jogador que podia estar brilhando no Santos, mas aí enfrenta um quadro até clínico, médico, é o Nilmar, né? Rescindiu seu contrato com o Clube Paulista no ano passado. Era outro jogador também que tinha tudo para estraçalhar lá. Ele tá voltando. Como é que é, Boss? Nilmar não vai mais jogar. Não vai mais. Pelo que eu tenho de informação... É uma pena, né? Não vai mais jogar. Um grande jogador. Ele voltou a treinar recentemente para manter a forma. Até andaram especulando que ele poderia acertar com o América Mineiro, mas que é descartado nesse momento. O Boss tem essa informação. Não, mas ele faz muito... Bom, ele tem um bom porte físico, né? Não, ele tem... O Nilmar conseguiu juntar dinheiro, né? Se preparou. Para encerrar a carreira no América Mineiro é para matar, né? É isso aí que o Dagoberto, pelo amor de Deus, foi campeão pelo Cruzeiro. Foi pro Londrina. Foi pro Londrina. Eles não conseguem parar, que nem eu. Tu não tem que parar, tu ainda tem gás. Calma, Boss. A gente falou de Nilmar, Dagoberto, que foram atacantes do Internacional. Leandro Damião tá voltando, sai? Pois é, hoje já voltou aos treinamentos, a gente acompanhou durante a manhã lá. Foi liberado para voltar na parte física, ele tinha uma lesão na coluna, só que ainda não tem a previsão de retorno aos gramados. Ele até pelo período, já está quase 2 meses sem atuar, o Damião deve demorar um pouquinho mais para ficar à disposição do técnico Dair Helma. Aí algumas atividades do Damião aos poucos vai voltando. Longe de um treino coletivo, tá voltando a trabalhar demorar com bola. Um pouco mais, e ainda mais pela região, né, na coluna. E aquela história, treina e vê como é que reage o corpo. Voltou a dor ou não voltou? É por aí, né? Claro, o Damião é brigador, ele é um centroavante diferente, né? Mas o jogador que mais faz falta no Inter hoje é o William Potker, né? Esse é o que faz mais falta. Eu considero hoje o William Potker o melhor jogador do time. Os dois, né? Eles casaram bem por estilo, né? Perderam os dois. Se perdeu os dois. E aí, Boss? Quem faz mais falta, Potker ou Damião? O Potker, eu considero o Damião um jogador muito bom, útil, é o melhor que tem. Mas, sem dúvida, o Potker é um atleta acima da média. O Potker é o artilheiro do Inter na temporada, né, Simon? Segue sendo ainda o artilheiro do Inter. E o Potker, ele teve uma lesão contra o Juventude, né? É verdade. Há um bom tempo, metade de fevereiro. O Damião saiu. O Damião continuou, jogou contra o Cianorte, fez gol contra o Remo, e aí se lesiona e nem joga contra o Cianorte. Deixa eu só trazer uma informação, um pouco a gente falou do Santos, o porquê de jogar naquele estádio, rolou show no estádio do Estudiantes. Boa. Teve show e aí teve que jogar em outro lugar. Né? Mas podia ter escolhido um melhorzinho lá na Argentina. Podia. Gente, o Donos da Bola vai ficando por aqui, quero agradecer a todos. Hoje